passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Boa tarde a todos, eu sou o Marcelo e eu vou apresentar a experiência que eu tive como estagiário no laboratório da Camap. A Camap, ela é a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, né? Ela é a maior cooperativa de amendoim do Brasil, que está aqui em Tupã, e ela tem um complexo industrial de uma área de 8 alqueires e é equipado para receber a produção de amendoim, né? Quando a gente fala dessa produção de amendoim, nós estamos falando de amendoins que podem ser destinados tanto para questão de semente, né, de plantio, quanto para a parte alimentícia. Então, nesse complexo, a gente recebe, né, o amendoim e ele passa pelo beneficiamento, ele pode ser selecionado para exportação ou para comércio interno. Deixa eu passar aqui. Sobre o processo seletivo, eu tinha recebido um e-mail no e-mail institucional da Unesp falando sobre a oportunidade de estagiar lá na Camap. Então, eu entrei em contato por e-mail e eles me chamaram para uma entrevista. Na entrevista, fizeram um alinhamento comigo sobre a proposta de estágio, sobre tudo que eu teria que fazer, né? Sobre o horário também. E me proporam fazer um teste, né, de adaptação para ver se eu me daria bem, se eu gostaria do que seria feito. E a partir do teste que eu fiz no mesmo dia mesmo, né, já ficou acertado de ter o meu contrato. Sobre as atividades do estágio, o foco do meu estágio foi o trabalho no laboratório de qualidade. O laboratório de qualidade, como eu tinha falado para vocês, o amendoim que é recebido, ele tem a parte que é destinada para sementes e tem a parte que é destinada para produção de produtos alimentícios. Então, a gente tem duas vertentes. Quando a gente fala sobre germinação, a gente tem os testes de germinação com alguns parâmetros que eu vou falar para vocês mais à frente, e a gente tem a presença da aflatoxina também. Dependendo de como está a porcentagem de germinação e como que está o teor de aflatoxina, a empresa ela direciona esse amendoim para alguma das opções que ela tem. Cada opção tem um valor específico, né? Algumas pagam mais, outras não pagam tão bem, né? Não pagam tanto quanto algumas opções que pagam mais, mas é necessário, né, que passe pelo crivo do controle de qualidade. Então, o setor de qualidade é muito ligado com essa questão de compra e venda. Às vezes, vinha um amendoim lá que a empresa tinha interesse de comprar e fazia o teste de aflatoxina para ver como que estava. Então, além dessa parte dos testes que eu fiz, né, que foi aonde que foi o foco mesmo do meu estágio, das minhas atividades, eu tive algumas oportunidades de conhecer os processos de toda a cadeia produtiva. Então, me levaram lá para onde que eles guardam as sementes, eu vi os bags lá, a forma como eles organizam. Eu tive a oportunidade também de ver os silos de armazenamento, silos abertos que tem, consegui ver. Vi o processo de amostragem sendo feito por outro funcionário também. Então, eu pude ver desde a amostragem, né, até quando o amendoim chega para mim. Então, tive a oportunidade de entender, né, o papel que eu estava fazendo junto com os meus colegas do laboratório sobre a questão dos resultados do teste, né? Dependendo de como está o amendoim, há o direcionamento pela empresa. E também cheguei a ver o preparo de exportação, como que eles colocam nos caminhões, tem todo um procedimento lá também. Aí as atividades mesmo específicas de estágio, eu fiz tanto a parte de germinação quanto a parte da aflatoxina, né? Na parte de germinação, eu fui introduzido a metodologia do preparo dos testes de germinação, vi a avaliação dos resultados, como que a gente conta as sementes, né, no resultado. E também tive a oportunidade de apresentar o resultado aos produtores, né? Porque a gente tem duas opções lá na Camap. Uma é você mandar um relatório quando o produtor não pode vir ou alguma empresa não pode vir, deu o resultado do teste, ou o produtor vir lá e a gente abrir o teste na frente dele e explicar para ele, ó, deu tanto, e explicar todos os parâmetros, né, da germinação.
E no caso da parte da avaliação da aflatoxina, eu fiz toda a parte do preparo da amostra, desde de triturar até chegar na parte que eu coloco no HPLC, né? Então, eu tenho algumas fotinhas, vou mostrar para vocês mais à frente. Ah, e também a parte de limpeza do laboratório, porque quando a gente vai fazendo os procedimentos de laboratório, vai sujando as vidrarias, então a gente também tem a questão da organização e tem a questão da limpeza dos itens. Aqui é a parte do teste de germinação, né? No teste de germinação, a gente utiliza lá um defensivo agrícola, que é o Mairan, né? Que é o que funciona quando a gente faz o teste de germinação. No campo, os produtores costumam usar mais defensivos. Então, a tendência é que no campo haja uma melhora no teste, no resultado que ele vai ter em comparação com o nosso teste. Mas o teste que a gente faz dá uma boa noção de como que vai germinar, né? Então, no caso, eu separo 100 sementes, acho que aparece minha setinha, eu separo 100 sementes, coloco 5 gramas, e aí eu chacoalho o saquinho. E aí, quando eu chacoalho, ele fica assim. Em seguida, eu preparo aqui, no caso, a água, né? Eu tenho tanta água quanto os papéis de germinação. Aí eu coloco 200 gramas de água ali. E depois tem esse dispositivo aí de germinação, né? Que eu coloco o papel. E depois eu fecho ele e vou colocando os grãos, né? As sementes. As sementes, eu faço 4 rolinhos de 25 para dar 100. E aí depois disso eu fecho, eu abro ele, né? E coloco um papel por cima. Aí eu faço os rolinhos que eu comentei com vocês. Depois disso, a gente tem uma identificação, a gente coloca num plástico específico. E a gente tem lá as informações, né, com o lote, a variedade do amendoim, a entrada que entrou na estufa e o dia que ele vai ser retirado. E depois disso, eu coloco na estufa, né, e aguarda os 7 dias, normalmente a gente faz com 7 dias a retirada. Aí, quando a gente faz o teste, a gente avalia a porcentagem de germinação. Então, a gente tem alguns parâmetros. Os parâmetros são germinação boa que deu. No caso aqui, nessa foto, a última foto à direita, que a gente tem um amendoim que tem um enraizamento muito bom, né? Ali, depois a gente tem a dormência, que são essas sementes que não germinaram depois de 7 dias. Tem o fungo, que pode acontecer tanto na semente que não germinou, quanto em algumas que germinaram, mas normalmente ela morre quando tem um fungo. E quando eu abro, ele fica assim, eu abro os 4 juntos, e como está ali na imagem, e conto. Eu separo, geralmente as que não germinaram, as com fungo, e conto, eu passo para o produtor. Normalmente quando o produtor vai, eu abro na frente dele. Tem eu e tem a técnica lá também, né? Eu auxilio ela, mas ela me deu algumas oportunidades de abrir sozinho, explicar para o produtor sozinho. E foi bem interessante, assim, porque dependendo de quanto que dá o teste, o ideal é que dê pelo menos 70%, porque a partir de quanto dá no teste, se for compra ou venda, né, o produtor, ele vê se compensa para ele plantar. Por exemplo, se der 50%, às vezes ele tem que colocar mais sementes na máquina, no campo, para germinar a quantidade que ele quer, às vezes não compensa. Então, um teste assim que a gente faz determina essa questão, se ele vai comprar, se ele não vai comprar. E da parte de germinação, nós temos isso, né? Aí a parte do controle de aflatoxina, a análise ela é feita com cromatografia líquida de alta eficiência no HPLC, né? As aflatoxinas que a gente está utilizando, né, que a gente está observando, é a G1, a G2, a B1 e a B2. Aí, no caso, a gente tem ali à esquerda a amostra, como ela chega para mim. Normalmente eu tenho que retirar 5 quilos e tem que estar homogêneo, né? Então tem todo um processo para eu retirar. E passo por todo o procedimento para chegar num Wire, escreve vial, acho que a pronúncia é Wire, que tem 1,5 ml, que é o que coloca no HPLC. Então, para chegar nisso, eu tenho, no caso, o processo de triturar, aí eu peso o que eu triturei, dá 25 gramas, depois tem que fazer
tem que passar no liquidificador com sal e uma solução de metanol lá. Aí eu passo nesses vidros todos, tem a parte da extração ali para chegar até o wire que eu coloco no HPLC. Essa parte do teste de aflatoxina também é importante porque, às vezes, se eu não me engano, na verdade, assim, para mercado interno, precisa dar 20 ppb, no máximo, para ir para produtos alimentícios. Para mercado externo, para exportação, o teor costuma ser menor, às vezes, dependendo do país, 3, 5. Então, é muito importante que faça todo o processo certo para haver a extração da molécula de aflatoxina e os testes baterem. Porque, por exemplo, se eu faço aqui e vai para exportação, lá, quando eu chego lá, eles também fazem, né? Para ver se o resultado está dentro dos conformes. E, então, assim, vendo a parte de qualidade, né, a gente vê também que está tudo interligado dentro da empresa, eu acho isso muito legal. E deixa eu falar, né, sobre a questão de como isso liga com o curso de biosistemas. Olha, todas as disciplinas de estatística, todas as disciplinas que teve em relação a sementes, a alimentos e a parte de química também, até algumas disciplinas de gestão também, e aqueles projetos orientados do tio lá, todos eles eu vejo, assim, links, né, dentro do que eu faço, e vejo que dá para aproveitar os conhecimentos. E sobre questão de efetivação, eu recebi uma proposta de efetivação, comecei o estágio agora na Entre Safra, né, que houve oportunidade, comecei com um contrato de 30 horas, aí eles me fizeram a proposta de aumentar o tempo de contrato, que estava com uma demanda lá, aumentou para 40 horas, e como eu estava sem disciplinas, podia. E eu recebi uma proposta de efetivação para o ano que vem, agora tem que esperar os papéis aí. E é isso, obrigado a todos.